Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo física. Nesse vídeo nós vamos estudar velocidade média, é a nossa aula número 2 do nosso curso de cinemática. Espero que você esteja se preparando muito bem aí. Então pega seu caderno, pega sua caneta, pega seu lápis aí, vamos estudar cinemática, vamos estudar física. Bora para a vinheta. Muito bem, meus amigos. Nós já estudamos na aula anterior os conceitos iniciais de cinemática, em que nós vimos o que é movimento, o que é repouso, o que é um ponto material, o que é um corpo extenso. Vimos também que a cinemática vai estudar, fazer uma descrição matemática dos movimentos. Então, na aula de hoje, a gente vai começar a transformar os movimentos em equações, em grandezas numéricas. Tá? Então, vamos lá para o nosso primeiro slide. Nosso primeiro tópico, vamos colocar nessa outra tela que fica maior, conceito de espaço ou posição. Então a gente vai começar agora a transformar informações do mundo real em informações numéricas para a gente poder trabalhar com isso daí no formato de equações, no formato matemático. Então o primeiro conceito útil aí, conceito de espaço ou posição. Espaço é o local ocupado pelo corpo num certo instante, ou seja, naquele momento onde o corpo está. Então imagine que você tem assim, você está filmando o movimento de um objeto e o local, o espaço, a posição é uma foto, é um instantâneo. Onde que o corpo está naquele momento em que aquela foto foi retirada. Tá? E aqui já nós temos alguns conceitos importantes que nós precisamos aqui já anotar. Então já vamos já se ligar aqui nas informações. A gente adota, gente, um local para a gente tomar como referência das medidas. Né? Esse local é chamado de origem dos espaços. Então, onde você está vendo aqui origem dos espaços, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a caneta, colocar uma caneta um pouquinho mais escura. É o espaço inicial. Então, o espaço inicial é onde nós adotamos. Desculpa, esse aqui não é o espaço inicial, esse aqui é a origem dos espaços. Então, deixa eu apagar aqui, deixa eu voltar aqui. Não é espaço inicial, é outra coisa que eu vou definir já já. Então, aqui é a origem dos espaços, é onde a gente adota espaço zero. Então, a origem dos espaços é o espaço igual a zero. É a marcação da estrada. Então, vamos pensar na rua da sua casa. Então, cada casa tem uma numeração, é a posição daquela casa na rua. A origem dos espaços seria o marco zero da rua. E a gente, na prática, no dia a dia, não tem. Tá? As estradas que saem, passam pelo nosso país, elas também têm uma marcação numérica. A origem dos espaços seria o marco zero da estrada. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, onde eu moro, o marco zero das estradas é a Praça da Sé, é o centro da cidade de São Paulo, lá que é o marco zero, e a partir dali as marcações nas estradas são medidas e numeradas. Cada estado tem o seu marco zero, que normalmente é na capital do estado. Tá bom? Então, o que é origem dos espaços? É o marco zero da estrada. Não tem nada a ver com o objeto que está em movimento na estrada. É uma referência da estrada, é uma referência da trajetória. É a partir daquele ponto que a gente vai medir as posições. Agora sim, origem do movimento tem a ver com o objeto, é onde o cara começa. Tá? Então é aqui, ó, é o espaço inicial. Tá? Origem do movimento é o espaço no tempo zero. É onde o cara começa. Origem de movimento é onde o objeto começa o movimento dele. É onde ele estava quando o cronômetro foi ativado. Então, por exemplo, pensa de novo na sua casa. Você sai da sua casa, você começa o seu movimento na rua da sua casa, no número da sua casa. Vamos supor que sua casa é no número 50 da sua rua. Então, quando você começa um movimento na sua rua, você já começa na posição 50. Essa é a sua posição inicial, é a sua origem do seu movimento.
Tá? Então, origem do movimento é o espaço para tempo zero. Então, a informação, quando aparecer a frase, se nos exercícios aparecer a frase origem do movimento, tá? Você vai usar essa informação. O tempo é zero. Na origem do movimento, a única certeza que você tem é o momento em que o cronômetro foi ativado. Ali o tempo vale zero. Aí você joga na equação, você consegue até descobrir que local que foi esse. A gente vai ver isso no decorrer da aula. Mas a informação importante é: origem do movimento é onde o cara começa o movimento dele, e a única certeza que você tem nesse momento é que o tempo vale zero, é quando o cronômetro foi ativado. Agora, conforme o tempo vai passando, vamos colocar aqui um certo tempo final, o objeto vai mudando de posição, então aqui nós temos uma posição final. Então, gente, o que eu quero que você se atente é, deixa eu mudar um pouquinho a cor aqui, espaço ou posição é uma foto. Veja aqui essa foto que eu estou tirando aqui. Então, nessa foto, ela foi tirada num certo horário, então há um tempo associado a essa foto, e nessa foto o objeto está numa certa posição. Como essa foto aqui foi tirada no tempo zero, essa posição é chamada de origem do movimento ou espaço inicial. A outra foto foi tirada no instante posterior, então ela foi tirada num certo tempo, aqui é uma outra foto, que tem um tempo também, tem um tempo relacionado a essa foto, né? Imagina quando você tira uma foto e aparece o horário que você tirou a foto. Então, tem o horário em que essa foto foi retirada. E nesse horário o objeto está em outra posição. Se esse tempo aqui for o tempo final, esse espaço é chamado de espaço final. Agora, a variação do espaço, gente, aqui chegamos num tópico importante. A variação do espaço é a comparação entre a posição final e a posição inicial. Então, uma informação bem simples, variação do espaço é o ΔS, é só fazer o espaço final menos o espaço inicial. Cuidado! Variação do espaço não é a mesma coisa que distância. É bem diferente, aliás, muito diferente. Distância é o que o objeto anda de verdade metro após metro no decorrer do tempo. Isso é a distância. Variação do espaço é a comparação entre a posição final e a posição inicial. Só isso. Uma outra diferença é: distância só pode ser medida em linha reta. Agora, se a rua for sinuosa, você tem uma posição final, você tem uma posição inicial, dá para achar a variação da posição, mesmo numa rua sinuosa. Agora, distância não, distância é linha reta. Então, distância e variação do espaço não são a mesma coisa. Vai ter um exercício, um dos exercícios que a gente vai trabalhar hoje, que vai deixar isso bem claro para você perceber que são coisas bem diferentes. Então, esse foi o nosso primeiro tópico da aula de hoje. Espaço ou posição é o local em que o objeto está num certo instante. Vamos agora para o segundo tópico da aula, que é a função horária do espaço. Bom, o objeto, ele tem aqui, né? Vamos fazer aqui as marcações, né? Então, aqui nós temos a origem dos espaços, que o espaço vale zero. Nós temos aqui o espaço inicial, que é onde o objeto começa, num certo tempo inicial, que é o tempo zero. E conforme o tempo vai passando, a posição vai mudando, o objeto está andando. Nosso objetivo agora aqui é transformar isso que acontece no mundo real, que é o movimento de um objeto, em uma expressão matemática e uma maneira de a gente poder visualizar isso de forma matemática. E a maneira de fazer isso é uma relação matemática chamada função. Função relaciona duas grandezas, quaisquer elas, tá? Pode ser, por exemplo, no mundo real, no dia a dia, a quantidade de produtos que tem numa loja e o dinheiro que o comerciante vai ganhar. Então é uma relação matemática entre produtos que tem na loja e dinheiro que ele vai arrecadar com a venda desses produtos. É uma função matemática. Então, função sempre relaciona duas grandezas. No caso da física, a gente vai usar isso de maneira útil, que é relacionar a grandeza física espaço com a grandeza física tempo.
Como as duas coisas estão ligadas, conforme o tempo vai passando, a posição vai mudando também, então a gente consegue relacionar essas duas coisas matematicamente. Então eu vou pegar aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, vamos supor que eu vou colocar essa função aqui, ó, S, que é o espaço, né, é igual, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, é igual a 20 mais 2t. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de função horária do espaço. Deixa eu deixar um pouquinho mais grosso aqui. S igual a 20 mais 2t. Esse é um exemplo de função horária do espaço. Repare que tem duas letras, eu coloquei elas em vermelho. Deixa eu dar um destaque maior aqui no tempo mais uma vez. Aqui, pronto. Então, nós temos duas letrinhas, espaço e tempo, espaço e tempo, espaço e tempo. Se eu te dou um, você descobre o outro. Se eu te der o tempo, você vai descobrir o espaço. Se eu te der o espaço, você vai achar o tempo. Sérgio, como assim? Não entendi. Então vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, então eu estou usando essa função horária como exemplo para você poder entender o que é função horária de espaço. Tá? Então estou te dando esse exemplo que eu estou criando agora. Né? Então criei agora isso daqui. Então vamos supor aqui, ó, no instante inicial t igual a zero. No instante t igual a zero, eu quero descobrir onde que a partícula começou. É o espaço inicial. Vamos lá. Olha o que você vai fazer. No lugar do t, você coloca zero. Então fica S é igual a 20 mais 2 vezes zero. 2 vezes zero você sabe que não dá nada. Então o espaço inicial é 20 metros. Tá? Então vamos supor que o espaço está em metros e o tempo está em segundos. Tá? Então essa trajetória aqui, ó, o espaço marcado em metros e o tempo marcado em segundos. Ou seja, acabamos de descobrir que esse espaço inicial é a posição 20 metros. Vamos supor que essa próxima foto aqui foi tirada no instante 1 segundo. Então é uma foto que eu tirei no instante 1 segundo. Vamos descobrir nesse instante 1 segundo onde que o objeto estará. Vamos lá, usando essa função horária. S é igual a 20 mais 2 vezes, como o tempo agora é 1, no lugar da letra T, você coloca o número 1. Então esse espaço vai dar, vamos ver, 2 vezes 1 é 20, desculpa, bobiei. 2 vezes 1 é 2, mais 20 vai dar 22. Então essa posição aqui, ó, posição 22. Então dá para você achar em todos os instantes qual é a posição da partícula. Vamos fazer mais um pouquinho aqui, ó. Vamos fazer aqui a próxima foto para o instante 2 segundos? Vamos lá? De novo. Como é um movimento bem simplesinho que eu criei, você já percebeu que daqui para cá vai andar, vai passar 1 segundo e ele avançou 2 metros. É por causa desse 2 aqui, ó, tá vendo? Começando a partir do 20. Como aqui passou mais 1 segundo, ele vai avançar mais 2 metros, então o resultado aqui vai dar 24. Então é bem facilzinho, porque é uma função horária bem simplesinha, mas a gente pode ter funções mais complicadas. Mas vamos fazer aqui, vamos fazer aqui. Então, tempo agora é 2 segundos. Então vai ficar S é igual a 20 mais 2 vezes o tempo. Como o tempo agora é 2, olha lá como vai ficar. 2 vezes 2 é 4, mais 20, espaço é 24 metros. Aqui está. Beleza. Mas, Sérgio, você falou que daria para a gente achar. Se eu te dou o tempo, você acha o espaço. Verdade. E se eu te der o espaço, dá para achar o tempo. Vamos ver como é que funciona? Primeiro eu vou apagar o que está aqui. Deixa eu apagar o que está aqui, só para a gente poder fazer ter espaço aqui na conta. Tá? Deixa eu apagar isso aqui também. Também. E eu vou apagar esse tempo que até agora eu achei que ficou feio. Não sei. Não ficou legal. Vamos mudar a cor aqui, ó. Vamos fazer agora aqui um tempo mais bonitinho. Pronto. Então, o que eu quero fazer agora, gente? Eu quero fazer o seguinte, ó. Quero fazer o contrário. O que eu fiz até agora? Eu te dei o tempo e a gente achou o espaço. Né? Então, tempo 1, a gente achou o espaço 22. O tempo 2, a gente achou o espaço 24. Agora eu quero fazer o contrário. Eu quero te mostrar que dá para fazer o contrário. Se eu te der o espaço, dá para achar o tempo. Então, vamos lá.
Usando a mesma lógica, já que é uma função horária bem simplesinha, você sabe que o tempo está avançando de 1 em 1 e o espaço está avançando de 2 em 2 nesse exercício aqui. Então, por causa desse 2 aqui. Então, você sabe que aqui um instante vai ser 3 e o espaço vai ser 26. Mas vamos supor que você não soubesse. Eu quero saber em qual instante a partícula vai passar pela posição 26. É isso que eu quero saber. Em que tempo foi esse? A gente já sabe, pela simplicidade desse exemplo, que vai ser o tempo 3. Mas vamos ver como é que ficaria na conta. Olha que baba, gente. É só você substituir. Se eu te dou o tempo, você substitui o valor na letrinha T. Se eu te dou espaço, você substitui o valor na letrinha S. E eu te dei o espaço é 26. Então, no lugar da letra S, você coloca 26. 26 é igual a 20 mais 2 vezes T. Agora não tem jeito, você vai ter que fazer a conta. Pega esse 20 e joga para lá. 26 menos 20 é igual a 2T. 26 menos 20 costuma dar 6. Então 6 é igual a 2 vezes T. Agora é operação matemática, né, gente? Esse 2 está multiplicando, a gente vai passar ele dividindo. Então, tempo é igual a 6 sobre 2. Em que instante isso vai acontecer, então? Como a gente já sabia, instante 3 segundos. Então, função horária do espaço é isso. Se eu te dou o tempo, dá para achar o espaço. Se eu te dou o espaço, dá para achar o tempo. E assim a gente transformou um fenômeno do mundo real numa expressão matemática que permite a gente fazer várias análises aí, que é todo o nosso curso da cinemática que a gente vai ver, tá bom? Vamos então agora para o próximo slide. Deslocamento escalar. Eu já comentei no slide anterior, mas agora está na hora de a gente aprimorar esse conceito. Deslocamento escalar corresponde à variação da posição de um corpo num intervalo de tempo. Então, imagine, por exemplo, que nós temos um corpo aqui, ó, num certo espaço, que a gente vai chamar de espaço inicial, e ele está andando para a direita a favor da trajetória. Repare que a trajetória é para a direita. Sérgio, o que significa a trajetória ser para a direita? Significa que é para onde a marcação da estrada ou da rua aumenta. Então, na sua rua, a numeração da rua aumenta para um lado. E para esse lado, para onde a rua aumenta a marcação, é a orientação da trajetória. É representado por essa setinha. É para onde a marcação da estrada está aumentando. Repare que nesse primeira figura, o objeto está andando a favor da trajetória. Tá? Então ele está andando para a direita. Então ele está andando a favor da trajetória. Quando o objeto se movimenta a favor da trajetória, é chamado movimento progressivo. É quando o movimento é a favor da trajetória. Tá? Então repare que ele vai chegar aqui, ó, num certo espaço final, tá? Andando aqui, ó, a favor da trajetória. Então como é que você vai calcular esse deslocamento escalar? É o espaço final menos o espaço inicial. Opa, não apareceu na tela aí, mas vai aparecer nessa daqui. Pronto, ó. Agora está aparecendo. Então, ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. E quando o objeto está andando a favor da trajetória, o espaço final é maior que o espaço inicial, essa subtração vai dar maior que zero. Então, no movimento progressivo, o ΔS ele vai ser positivo. Né? Então, ΔS positivo representa o objeto andando a favor da trajetória. Agora, o objeto ele pode estar voltando pela rua, né? Então, ele pode estar voltando. Então, ele está andando no sentido oposto à trajetória. Tá? Então, por exemplo, o cara está voltando na rua. Então, o cara pode avançar na rua, ele pode voltar. Se ele estiver andando no sentido oposto à numeração crescente da rua, ele está andando no movimento retrógrado. É esse o nome que nós damos. Então, aqui está o espaço inicial, onde ele começa. Aqui está o espaço final, onde ele termina. Tá? E o que nós temos? Nós temos que o ΔS é sempre o espaço final menos o espaço inicial.
Só que como o espaço final é um número menor que o espaço inicial, esse ΔS vai dar negativo. Então, deslocamento escalar negativo é quando o cara está voltando pela rua, movimento retrógrado. Aqui você já percebe uma das diferenças entre variação do espaço e distância. Distância não existe distância negativa, distância é só positiva. Distância é um comprimento que você mede com uma régua, com uma trena. Agora, deslocamento escalar não. É uma comparação de duas fotos, é uma comparação de duas posições. Se ele estiver andando a favor da trajetória, é um deslocamento positivo. Se ele estiver andando contra a trajetória, é um deslocamento negativo. Deslocamento positivo a favor da trajetória é chamado de movimento progressivo. Deslocamento negativo contra a trajetória é chamado de deslocamento retrógrado. Tá bom? Vamos então agora para o próximo slide. Vamos lá. Agora chegamos no tópico mais importante da aula, que é o objetivo principal dessa aula, que é a velocidade média. Tá? Velocidade média, deixa eu colocar na outra tela, que acho que aí vai dar para ver um pouquinho maior, corresponde à variação do espaço num intervalo de tempo. Então toma cuidado, velocidade média, olha a palavra média, não é a obrigatoriamente a velocidade verdadeira do objeto. É apenas uma primeiro cálculo de como o objeto mudou a posição dele. Se ele mudou de posição rapidamente ou se ele mudou de posição lentamente. Mas não necessariamente é a velocidade verdadeira do cara em cada instante da trajetória. Então, é um conceito básico ainda. Velocidade média ainda é um conceito básico que não fala muito detalhado do movimento do objeto, mas é para a gente ter uma noção se o cara andou rápido ou o cara andou devagar. Só. Né? E se ele andou a favor da trajetória ou contra a trajetória. Isso também dá para saber. Mas não é uma informação muito aprofundada, muito detalhada ainda. A gente está começando o nosso curso, depois a gente vai a detalhar isso daí, mas velocidade média ainda é um conceito básico, ainda é um conceito ainda mais simples, então ele vai trazer informações úteis do movimento, mas não informações muito profundas, tá? Então só mede como o objeto mudou de posição dele. Ele mudou de posição rapidamente? Alta velocidade média. Ele mudou de posição lentamente? Baixa velocidade média. Ele andou a favor da trajetória? Velocidade média, sinal positivo. Ele andou contra a trajetória? Velocidade média com sinal negativo. Só dá para saber essas informações que eu falei, tá bom? Então vamos lá. Então você sabe que o objeto, aqui é a marcação da estrada, né? Aqui é o nosso espaço, né? A marcação da estrada. Ele tem um marco inicial, que é chamado origem dos espaços. O objeto ele vai começar numa certa posição, que não precisa ser obrigatoriamente na origem do espaço, pode até ser, mas não é obrigatório. Onde ele começa é chamado espaço inicial e também chamado de origem do movimento, é onde o movimento é iniciado. E a origem do movimento é onde o tempo é zero, é onde você tem a marcação do cronômetro sendo ativado, é onde o cronômetro é ativado, é no tempo zero, é ali que a gente considera que é a posição inicial. O objeto vai avançando, ele vai mudando de posição, até que você vai analisar, num certo tempo final, uma certa posição final. Aqui está. Velocidade média é o quanto que o cara mudou a posição dele, tá? Que é isso daqui, que nós vamos chamar isso de ΔS, tá? Em comparação com quanto tempo foi gasto nesse movimento, que a gente vai chamar de variação de tempo ou intervalo de tempo. Então aqui nós temos, aqui do lado direito, aqui bem no meio da tela, a formulinha básica, aquela que todo mundo conhece de velocidade média, é o deslocamento escalar, é o ΔS dividido pelo ΔT. No sistema internacional, o ΔS é dado em metros, o intervalo de tempo é dado em segundos e a velocidade média, que é só dividir um pelo outro, vai sair em metro por segundo. Mas no dia a dia, a gente também usa
né, principalmente em velocímetro de carro ou em uma viagem entre estradas, que o deslocamento usualmente também pode estar em quilômetro. O tempo pode estar em horas. E a velocidade média vai sair, é só dividir um pelo outro, quilômetro por hora. Aqui está. Então, meus amigos, essas são as unidades que você pode usar na formulinha de velocidade média, tá? Agora, lembrando que ΔS é espaço final menos espaço inicial. ΔT é tempo final menos tempo inicial. Você vai usar a formulinha que for útil no exercício. Às vezes essa daqui do meio é mais simples, mais direta, você já usa ela diretamente. Às vezes essa daqui, com o detalhe do espaço final e espaço inicial, ela é mais útil naquele exercício. Use conforme a necessidade, certo? Agora quero te lembrar como é que transforma de metro por segundo para quilômetro por hora. Tá? A dedução do porquê é assim, acho que não vale a pena. Tá? Eu acho que vale a pena você saber como transforma, tá bom? Então isso tomaria um certo tempo da gente. Tem a ver, o número que eu vou te falar tem a ver com a transformação de metro para quilômetro, né? Você sabe que de metro para quilômetro você tem que dividir por 1000. Né? 2.000 metros são 2 quilômetros. Né? De segundo para hora, você sabe que tem que dividir por 3.600, né? Porque uma hora são 60 minutos e cada minuto são 60 segundos. 60 vezes 60 dá 3.600 segundos em cada hora. Então tem esse 3.600, tem esse 1000, está dividindo um pelo outro, tal, não sei o quê. Por isso que aparece o tal do número 3,6, porque tem a ver com esse 3.600 e com esse 1000 e dividindo um pelo outro. Como eu te falei, não vou deduzir, acho que não vale a pena. Então, de metro por segundo para quilômetro por hora, isso vale a pena. Você vai multiplicar por 3,6. Guarda esse. Ah, Sérgio, e o oposto? O oposto você divide. Quando você tem duas coisas opostas, guarda apenas uma delas. Você sabe que a outra é o contrário. Então, de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. De quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Então, decora um deles. Decora esse que eu coloquei. De metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Mas atenção, esse 3,6 nas minhas aulas, né? Eu percebo que os alunos acham que esse 3,6 serve para um monte de coisa. Não, 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 não. Ele só serve para transformar de metro por segundo para quilômetro por hora e só. Para mais nada. Então não serve para transformar de metro para quilômetro, de hora para segundo, não. Isso é outra coisa. São esses números que eu coloquei aqui do lado. Tá? Eu coloquei aqui do lado. Então o que, que você tem, né? Que está aqui do lado? São esses números que você vai usar nessas transformações. Agora, para transformar o 3,6 é só para transformar de metro por segundo para quilômetro por hora. Então, chegamos aqui a esse ponto da aula. Se você chegou até aqui, é porque você está gostando, né? Você está achando que essa aula vale a pena. Peço para vocês levarem, divulgarem essas minhas aulas para os seus colegas da sua escola, da sua sala, porque eu vou ter todo o meu curso de cinemática aqui explicadinho, com exercícios também. Antes da gente partir para os exercícios, eu quero mostrar um vídeo bem interessante que envolve a temática de velocidade média. Vamos lá? É um vídeo que mostra a quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos do maior corredor, do maior velocista de todos os tempos, o Usain Bolt. Né? Então a gente vai aqui calcular a velocidade média. Primeiro vamos ver ele batendo esse recorde. Ele anda 100 metros em apenas 9,58 segundos. É muito rápido isso daí. Você vai ver que o segundo lugar fica bem para trás. Né? Então vamos dar uma olhadinha no vídeo. Vamos para esse grande momento, o estádio se cala. Vamos para a largada. Ele está bem no meio, já está abrindo vantagem, abriu uma grande vantagem, está com mais de 1 metro de distância, pronto, cumpriu a prova, medalha de ouro, o maior velocista que nós já tivemos em todos os tempos. Né? Então, aqui fazendo a continha bem basiquinha, ele andou 100 metros em 9,58 segundos. Você faz uma divisãozinha, aqui eu usei a calculadora para ter uma precisão um pouco maior, 10,44 metros por segundo, mas você pode fazer na ponta do lápis se você quiser. Né? E aí como é que você faz para passar para metro por segundo? Né?
Como é que você faz para passar para metro por segundo? Você multiplica por 3,6. Então, se você multiplicar por 3,6, você vai chegar na resposta 37,6 km por hora, uma velocidade realmente alta, né? Mas em cada momento dessa corrida, ele teve velocidades diferentes. No início ele estava parado, velocidade zero. Aí a velocidade dele foi aumentando, até onde ele conseguiu aumentar o máximo. E ali ele tentou manter essa velocidade máxima dele até o final. Então você percebe que o movimento real desse atleta, ele começa com velocidade zero, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, aí ele mantém essa velocidade, tenta manter, não sei se consegue, até o final, quando ele cruza a linha de chegada. Tá? Isso é uma análise mais aprofundada do movimento. Velocidade média não considera esses detalhes todos, ele pega só uma noção geral, o deslocamento que ele andou, comparado com o tempo que ele gastou. Só isso. É o quão rápido ele mudou de posição dele. É isto. Vamos então agora para exercícios. Eu separei aqui para vocês 4 exercícios para a gente treinar essa temática de função horária, de trajetória e de velocidade média. Vamos lá, meus amigos. Aqui nós temos o primeiro exercício. Um carro desenvolve uma trajetória reta, um movimento descrito pela seguinte função horária do espaço. Repare que uma função horária sempre tem 2 letrinhas, espaço e tempo. Aqui eu vou dar uma destacada bem legal com cor vermelha, S e T, tá? Então essas 2 grandezas estão sempre relacionadas e nesse exercício 200, e aqui ficou ruim, mas vamos corrigir aqui, ó. Não tem problema. 200 menos 50t. Pronto, agora aqui está. 200 menos 50t. É que tem uma caneta aqui que está mais grossa que a outra. Vamos corrigir isso aqui para não ficar... Pronto. 200 menos 50t. Então, espaço e tempo, espaço e tempo. Se eu te dou o tempo, você acha o espaço. Se eu te der espaço, você acha o tempo. Isso é muito simples e muito importante para a cinemática, para a física. São apenas 2 informações. Se eu te dou uma, você substitui, você consegue achar outra. Se eu te dou a outra, você substitui, você consegue achar a primeira também. Tá bom? Vamos lá então. O ponto 0 representa a origem dos espaços. É onde o objeto, é onde a marcação da estrada começa. Repare que o espaço está sendo dado em quilômetros. Muito bem. Então vamos lá. Letra A. Em qual posição, qual a posição do carro no instante t igual a 1? Então, na letra A, ele está te dando o tempo. E o tempo vale 1 hora. Se ele está te dando o tempo, que vale 1 hora, dá para achar o espaço. Então vamos lá. É só você substituir. No lugar da letra T, você vai colocar o número 1. Então copia todo o resto. S é igual a 200 menos 50 vezes o tempo. Só que o tempo é 1. Aqui está. Aí, gente, daqui para frente é operação matemática, matemática básica que vocês dominam. Vamos lá. S é igual a 200 menos 50 vezes 1 dá 50. 200 menos 50 é 150 quilômetros, porque a marcação dessa estrada é em quilômetros e o tempo em horas. Então está tudo bonitinho. Ou seja, no tempo 1 hora, o objeto vai estar aqui no ponto Q da trajetória. Então eu vou até desenhar ele aqui, ó. Então, ele vai estar aqui, ó. Aqui vai estar o objeto no instante 1 hora. Né? Então, na verdade, até agora, analisando, se a gente analisar com mais detalhe, né? Isso a gente vai ver no curso quando a gente chegar em movimento uniforme. Coloca tempo t igual a 0 aqui, faz isso de cabeça, ó. 0 vezes 50 dá 0, dá 200. Então ele começou no 200. Então, na verdade, esse carinha, ele está em movimento retrógrado, ele está voltando. Tá vendo? Porque ele começa no 200 e ele voltou 50 quilômetros em 1 hora. Por isso que ele está aqui. Então ele está voltando. Deu para entender? Beleza. Mas esse exercício está pedindo uma coisa mais simples. Onde que ele está no tempo 1 hora? Você pega o tempo, no lugar da letra T, coloca o número 1, faz a continha, achou o espaço, 150.
Isso foi a letra A. Vamos agora para a letra B. Em que instante o carro passa pela origem dos espaços? Eu dei essa diquinha na primeira slide da aula. Origem dos espaços significa espaço igual a zero. É aqui, ó. É o espaço, é o local em que a gente adota como referência da marcação da estrada. Isso é a origem dos espaços. Não confunda com a origem do movimento. Nesse caso, a origem do movimento é aqui no 200, né? É onde ele começa. A origem dos espaços é aqui, ó, é a marco zero da estrada. Então, o que ele está te dando aqui na letra B? Que o espaço vale zero. Ele quer saber em qual instante vai passar por ali. Opa, aqui cobriu. Vamos colocar aqui nessa parte. Então, ele quer saber em qual instante vai passar por ali. Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui para não ficar feio. Pronto, vamos lá. Então, o que você vai fazer? Você vai copiar a função horária mais uma vez. Vamos lá. S é igual. Vamos copiar a função horária. É igual a 200 menos 50t. Pronto. Vou colocar aqui, ó. Pronto. E agora você vai fazer a conta junto comigo. Como ele quer origem dos espaços e você sabe que o espaço é zero, então no lugar do S você coloca zero. Então ficou 0 é igual a 200, copia todo o resto, menos 50t. Esse menos 50t que está aqui, você joga para o outro lado, vai ficar mais 50t é igual a 200. Dá para cortar um zero de um lado, um zero do outro. E esse 5 que está multiplicando, vamos passar dividindo. Então, em que instante ele vai passar pelo marco zero da estrada? No instante 4 horas. Então, ele vai passar nesse local quando o relógio estiver marcando 4 horas. Então, quando o relógio estiver marcando 4 horas, ele passa por aquele local. E ele passou pela posição 150 quando o relógio estava marcando 1 hora. Então aqui você percebe que esse movimento ele não está avançando pela estrada, né? Ele está recuando. Né? Esse é um movimento retrógrado. Ele começa numa posição mais avançada e está indo para posições cada vez menores. É um movimento retrógrado. Isso fica claro aqui, ó, por esse sinal negativo. Isso a gente vai ver na aula de movimento uniforme. A gente vai ver esses detalhes dessa função. O que eu quero que você guarde nesse exercício é: se eu te dou o tempo, dá para achar o espaço. Se eu te dou o espaço, dá para achar o tempo. Tá bom? Vamos agora para o exercício número 2. Vamos lá. No número 2, na tabela são indicadas as distâncias percorridas. Distância, grifa essa palavra, distância. Distância é o quanto o objeto anda verdadeiramente, metro após metro ou quilômetro após quilômetro. Então aqui nesse exercício vai ser útil você fazer uma figura. Tá? Então aqui, ó, distância percorrida no carro em 3 trechos sucessivos de uma mesma viagem e o tempo necessário para essas distâncias fossem percorridas. Então o cara começou num certo ponto aqui, ó, ele foi até o outro ponto aqui, ó. E nesse trecho, ele andou uma distância de quanto na primeira etapa? 50. De quanto na próxima etapa? Qual foi a distância que ele andou na próxima etapa? De 100. Então, repare que esses valores não são valores de posição, são valores de distância. E nós temos aqui uma terceira etapa. Quanto que ele andou nessa terceira etapa? 300 quilômetros. Então tá fácil você perceber qual vai ser o deslocamento total, ou a distância total que ele vai andar. É a soma desses trechos todos. 50 mais 100 mais 300. Isso vai dar 450 quilômetros ele andou ao todo. Quanto tempo ele gastou em cada trecho? Vamos verificar aqui. Na primeira etapa, ele gastou 1 hora nesse trecho. Então você pegou uma viagem e gastou 1 hora. Depois ele gastou mais 1h30 na próxima etapa. E depois, na última etapa, ele gastou mais 2h30. Então, quanto tempo ele gastou ao todo, galera?
1 hora mais 1 hora e meia dá 2 horas e meia. 2 horas e meia mais 2 horas e meia vai dar 5 horas que ele gastou ao todo. E o exercício quer saber, sabendo que a estrada era retilínea, a velocidade média, olha a palavra média aparecendo aqui. Então, como é que você faz? Primeiro, a gente coloca a formulinha, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Aí a gente vai substituir, né? Velocidade média é igual a ΔS, 450 km, em quanto tempo? 5 horas. Esse vírgula zero não precisa colocar, se você não quiser. Agora é só fazer essa divisão. 450 dividido por 5 vai dar 90 km por hora, é a velocidade média dele. Tá? Então aqui, a alternativa correta, letrinha D de dado, questãozinha que caiu na Unesp, galerinha. É uma questãozinha bem tranquila. Ó, mas isso que você achou comigo é velocidade média na viagem toda. Se você quisesse saber a velocidade média só na primeira etapa, vai dar um valor. Velocidade média só na segunda etapa, vai dar outro valor. Velocidade média só na terceira etapa, vai dar outro valor. Isso aqui é a velocidade média na viagem toda. Não é a velocidade verdadeira dele em cada momento da viagem. É apenas a velocidade média. Que fique muito claro que velocidade média não é a velocidade verdadeira do objeto. Tá bom? Velocidade verdadeira do objeto é chamada de velocidade instantânea, que nós veremos numa outra aula. Vamos então agora para o exercício número 3. Essa questão é boa para ficar clara a diferença entre deslocamento escalar e distância percorrida, para ficar bem claro que são coisas diferentes. Na trajetória escalonada na figura abaixo, o carrinho que a percorre pode ser considerado um ponto material, então você pensa que é um objetozinho pequeno. O carrinho parte do ponto A, então aqui está, a foto inicial é aqui no ponto A. No instante t igual a 0, vou até escrever aqui, instante t igual a 0, vai até o ponto C, aqui é uma foto intermediária, e chega no instante t, 3 segundos, no ponto B. Então aqui está a foto final. Então aqui é o tempo final, 3 segundos. Então o cara começou no A, avançou até o C, e depois voltou até o B. Então o cara foi e voltou. Percebeu que é um movimento um pouquinho mais complicadinho? Então ele vai e ele volta. Calcule, letrinha A, a distância percorrida. Grifa isso, galera. Distância percorrida. Ele não pediu deslocamento escalar, ele não pediu variação de espaço, ele pediu distância percorrida. Tá? Então na letra A, muito importante, o símbolo que a gente usa para distância percorrida não tem um símbolo oficial, a gente pode usar a letra D, letra Dzão, você que sabe. Então vamos lá. Do ponto A, que é a posição 1, até o ponto C, que é a posição 6, quantos metros ele andou verdadeiramente, metro após metro, nessa primeira etapa? Do 1 até o 6, ele avançou 5 metros. Então, a distância que ele andou nessa primeira etapa é 5 metros. Beleza. Só que do ponto C a ele volta para o ponto B, ele anda mais alguns metros nessa volta. Ele anda do 6 até o 4. Quantos metros ele anda aí? 2 metros. Só que não existe distância negativa, gente. Só existe distância positiva. Então, verdadeiramente, na primeira etapa, ele andou 5 metros. Na segunda etapa, ele andou 2 metros. Então, a distância total percorrida foi 7 metros. Isso é distância. É o quantos metros ele andou verdadeiramente. Isso não tem nada a ver com deslocamento escalar, como a gente vai ver agora. Então, distância percorrida, 7 metros. Muito bem. Deixa eu apagar algumas coisinhas aqui para não poluir tanto a figura. Pronto, pronto. Agora nós vamos para a velocidade. Na letra B, ele quer saber a velocidade escalar média. Para você calcular a velocidade média, você precisa ter ΔS e tem que ter ΔT, certo?
Então, meus amigos, vamos achar o ΔS. ΔS não é a mesma coisa que distância. Vamos lá. Qual que é a definição de ΔS mesmo? É a variação do espaço. Aí você vai pegar a posição dele na foto final menos a posição dele na foto inicial. A foto final, onde ele acaba o movimento dele, é aqui no ponto B. Qual é a posição dele na foto final? 4. Menos a posição dele na foto inicial, que é aqui onde ele começou, que é a posição 1. Então repare que o ΔS dele, ele começou na posição 1 e terminou na posição 4, o deslocamento escalar dele foi 3 metros. Mas Sérgio, isso não foi o que ele andou de verdade. Eu sei, por isso que isso não é distância, isso é deslocamento escalar. Distância é quanto ele anda de verdade. Deslocamento escalar é uma comparação entre onde ele estava na foto inicial e onde ele estava na foto final. Só isso. Não leve em conta o que aconteceu no meio do caminho. É uma comparação de duas fotos. Então, o deslocamento escalar é 3 metros, porque na foto inicial ele estava na posição 1, na foto final ele está na posição 4, o ΔS de 3 metros. Vamos então agora para a formulinha da velocidade média, ΔS sobre ΔT. No vestibular sempre coloca a formulinha, tá bom? O ΔS é 3. Quanto tempo ele gastou? Na primeira foto ele estava aqui no instante 0, na última foto ele estava no instante 3, então ele gastou 3 segundos. Aqui está. Então a velocidade média dele vai ser 1 metro por segundo. É isso, gente. Tá bom? Vamos então agora para o exercício número 4 e última questão dessa nossa aula. Vamos lá. Aqui um exercício um pouquinho mais difícil, Olimpíada Brasileira de Física. Um carro tem trajetória retilínea, realiza um movimento em que é descrito pela seguinte equação horária. Lembra, a equação horária relaciona espaço e tempo. Aqui na Olimpíada ele chamou o espaço de x, que é medida em metros, e o tempo de t, que é medida em segundos. Eu vou trocar a letra x por letra s, tá bom? Então, s, que é o espaço, vamos colocar aqui agora, é igual a 30 vezes t, olha lá, espaço e tempo. Deixa eu voltar aqui para deixar bem marcadinho, bem bonitinho. Olha lá, 30 vezes t, mais 3 vezes o tempo ao quadrado. Então você repare que é uma equaçãozinha um pouquinho mais complicada, tem tempo ao quadrado, então é um movimento mais complexo. Mas é a mesma coisa, tem espaço e tempo. Espaço e tempo. Se eu te dou o tempo, você acha o espaço. Se eu te der espaço, você acha o tempo. Vamos lá? Letra A, a posição, ele quer saber o espaço, no tempo, 2 segundos. Tranquilo, vamos que vamos. Então, na letra A, ele está te dando o tempo e ele quer saber o espaço. O que você vai fazer? Você vai substituir. No lugar da letra T, você vai colocar o número 2. Então, vamos lá. S é igual a 30 vezes 2, porque o tempo vale 2, mais 3 vezes 2 ao quadrado. Então, S é igual a 30 vezes 2 é 60, mais 2 ao quadrado é 4. Para eu ganhar tempo aqui, eu tenho a minha colinha com as contas. 2 ao quadrado é 4, vezes 3 dá 12, tá certo? Aqui tá fácil. Então, esse espaço aqui, como ele chama esse tempo aqui ó, de T1, 2 segundos, vamos chamar aqui ó, de espaço 1, é o espaço que ele está considerando o início da análise dele. Vou escrever mais bonitinho aqui. É 72 metros. Pronto, matamos a letra A. Letra B, a velocidade média do carro no intervalo de tempo entre 2 e 4 segundos. Vamos fazer uma figurinha? Não é obrigatória a figura, tá, gente? Mas ajuda. Então, o que você sabe aqui? Ó? Que no instante 2 segundos, que é o que a gente acabou de fazer, o objeto está na posição 72 metros. Então, o espaço dado em metros aqui, deixa eu colocar na outra tela para a gente poder ver todos os detalhes, certo? Agora, em um instante 4 segundos, então já estamos fazendo aqui a letra B. Então, vamos lá, de novo eu vou colocar a função horária aqui, S, aqui eu vou colocar o T e aqui eu vou colocar o T quadrado. Então, vamos lá. S é igual a 30T mais 3T quadrado. Então, vamos fazer agora para o instante final, que é o instante 4 segundos. Então, vamos lá.
S é igual a 30 vezes 4 mais 3 vezes 4 ao quadrado. 30 vezes 4 é 120, mais 4 ao quadrado é 16, certo? Vezes 3 dá 48. Então, esse espaço vai valer 168 metros, bem facilzinho essa conta. Então, o que nós temos aqui? Que ele está passando pela posição 168 metros no instante 4 segundos, certo? O que a gente vai fazer agora? Ele pediu a velocidade média. Vamos lá, formulinha. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Tranquilinho. Agora a gente vai fazer a continha, né? O que você sabe? Que ΔS é espaço final, que é 168, menos espaço inicial, que é 72. Embaixo, ΔT é tempo final, que é 4, menos tempo inicial, que é 2. Se você já fez essa conta de cabeça, pode colocar direto, né? Aqui está, né? 168 menos 72 dá 96. 4 menos 2 dá 2. Então, 96 dividido por 2 vai dar 48 metros por segundo. Então, no vestibular, você deixa a resposta assim destacada desse formato, tá bom? Aqui está, meus amigos. Então, é isso, os 4 exercícios que nós fizemos aí de velocidade média. Se você gostou desta aula, mais uma vez eu peço para vocês lembrar que meu nome é Sérgio, matéria é física, eu adoro física. Me siga aí nas redes sociais, divulgue o meu trabalho, curte, se inscreva no meu canal, fala pro pessoal da sua escola para assistir as minhas aulas aí, para poder ajudar aí na física e para que a física fique mais fácil para você e para seus amigos, tá bom? Um grande abraço a vocês e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.